Oi, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Este vídeo vai ficar gravado e a intenção, né, é durar o quê? Meia hora? 40 minutos, né? Mas vamos vendo, né, como ficará. Deixa eu ver aqui. Tá. Será para falar sobre os 8 contos do livro Anos de Chumbo e Outros Contos, do Chico Buarque, que foi o livro escolhido por votação, dentre opção, né, dentre 3, para a prova da UERJ, segundo exame de qualificação, que será no domingo que vem, dia 3 de setembro. Ao final, na verdade não ao final, amanhã de manhã eu vou liberar o material a quem quiser, com vários exercícios, alguns exercícios no estilo da UERJ sem ser sobre o livro e vários exercícios sobre o livro para vocês, né, aproveitarem e estudarem, né? E são questões, né, sobre todos os contos. Então, não é uma quantidade exata sobre cada um, mas é por volta de 3 exercícios sobre cada um dos contos. Então, né, saibam disso. Deixa eu só mandar aqui uns aviãozinhos aqui, né? Uns aviõezinhos. E tá bom, né? Aqui. Tá. Gabriela. Mariana. Acho que tá bom, né? Aqui. Tá. E o vídeo vai ficar gravado, né? Então, quem quiser, só entrar. Não sei, né? Não sei enviar. Eu enviar pelo WhatsApp, porém, não sei, né? Então, deixa eu ver aqui. Descobri agora que eu não sei enviar pelo WhatsApp. Jair, envia aí, Jair. Eu não sei, olha lá. O aviãozinho só direciona pro Instagram. Não tem WhatsApp aqui, ó. Jair, põe lá no grupo lá do WhatsApp aí, por favor. Boa noite, Maria. Boa noite, Maria. Boa noite, Larissa. Laricinha. Boa noite, Manu. Boa noite, Adriano. Boa noite. Esse vídeo eu nem chamo de live, né? Esse vídeo é o quê? É uma gravaçãozinha, né? Modesta sobre esses livros. Boa noite, Jair. Boa noite, Alexandre. Certíssimo. Tá. Deixa eu ver aqui só mais uma tentativa. Vou falar sobre os contos em geral e, né, com isso vou acabar falando de exercícios também, né? De exercicinhos sobre, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Tá. Pô, obrigado, Jair. Valeuzão, hein? Google sabe dar um Google. Vou dar um Google depois. Porque eu nunca tinha tentado, né? Até agora eu só tinha querido enviar o aviãozinho pelo Instagram mesmo, mas direto só pelo Instagram, né? Mas obrigado aí. Boa noite aí, Alexander, né? Grande. E vamos ver. Vai ser até mais 10, hein? Já sabem, certo? Vai ser grandão assim também não, né? Primeiro conto, né, do livro é Meu Tio, né? Meu tio nada mais é do que a simbolização do miliciano, né, brasileiro, né? Ou mais especificamente, carioca, né? Apesar de no conto Meu Tio, Chico Buarque não apresentar a palavra miliciano, como aparece em outro conto, é uma representação, né? Assim, a forma como Chico Buarque vai descortinando os sentidos, eu acho que é um ponto muito importante de se falar. Como ele não apresenta vários aspectos dos contos, ele não apresenta logo de primeira, assim. Ele vai apresentando gradativamente. Muitas vezes o gradativamente dura um parágrafo.
outras vezes mais que um parágrafo. Mas ele vai descortinando, assim, como se apresentando mesmo gradativamente, pouco a pouco, por meio das situações, o quanto aspectos da ditadura ainda estão entranhados na sociedade. Esse livro foi publicado, né, em 2021, então é bastante recente. E o nome, né, Anos de Chumbo e Outros Contos, é porque o nome do último conto, do 8º conto, é Anos de Chumbo. Nesse conto ele fala diretamente da ditadura, mas nos outros, apesar de ele não abordar diretamente a ditadura, ele fala quanto à violência entranhada no cotidiano, a hostilidade, as tensões sociais entranhadas de tal forma que, apesar de a ditadura ter parado de vigorar no Brasil e dado abertura à democracia, ainda há situações da ditadura na sociedade brasileira. E não são poucas. Ele demonstra vários tipos de pessoas do decorrer dos contos, vários tipos de funcionalidades sociais, vários tipos de cidadãos, de indivíduos que dialogam de alguma forma com resquícios, principalmente quanto à tensão, hostilidade, agressividade, violência, falta de confiança. Em contos dele aparecem pessoas que estão acima de qualquer suspeita, muitas vezes usando o próprio cargo para ser infiel, para trair, inclusive entre parentes, né? Então isso é muito visível também nos contos. E o título Meu Tio do primeiro conto tem muito a ver com vários... Hoje em dia nós usamos muito o termo, né? Muitas pessoas usam muito o termo tiozão, né? E há muito sentido negativo quanto ao uso desse termo, que infelizmente é justificado por como vários parentes, várias pessoas tratam umas às outras, né? Então meu tio mostra diretamente um homem que abusa, né, da própria sobrinha, que parece não ter noção disso, né? De tanto que a violência está naturalizada no cotidiano, né? E de forma que muitas pessoas não confiam em próprios parentes. Então a ideia do tio é justamente o tio do título traduzido, né, para a nossa modernidade, é o miliciano. Ou qualquer outro cargo que tenha relação com, direta ou indireta, por meio de características semelhantes, tá? Então, um trecho aqui, né, que eu até sinalizei, é que... Aqui, ó. Em casa, a mamãe abriu minha bolsa e conferiu a embalagem de John Tex fechada. Disse estar cansada de dizer que se a mulher não fica a pé, homem nenhum usa preservativo. Disse ainda que só me faltava essa de engravidar, pois meu tio é casado e não ia querer encrenca com a esposa. A mãe sabe, a mãe sabe que o tio, né, da filha dela está abusando dela, né, da própria sobrinha. Porém, é tão naturalizado que a mãe não tem receio, não sente incômodo da situação em si. Ela sente incômodo de um futuro possível de a filha dela engravidar do próprio tio da menina. Então, assim, o que seria com isso, né? Já o pai da própria menina, que é abusada pelo tio, ele diz que ainda faria um belo de um favor ao tio se o livrasse daquela piranha, que seria a esposa do tio. Então, assim, o pai vê com mais naturalidade ainda do que a mãe. E tem até uma frase aqui, bem assim, um livro, ele pode ser considerado bem impactante, justamente pela forma crua como Chico Buarque apresenta, tanto na linguagem, misturando, inclusive, linguagem formal com linguagem informal, mas apresentando uma realidade que várias pessoas querem fingir que não acontece.
Uma realidade que várias pessoas escolhem se cegar a ela, né? Então, assim, e isso dentre parentes, inclusive, que é mostrado em mais de um dos contos. Então, assim, essa frase que eu ia falar é: mamãe disse que não me criou para lhe dar um neto que é sobrinho ao mesmo tempo. Quer dizer, a crueza do cotidiano, a banalização das ocasiões, ela é tamanha que a forma como ele apresenta pode até fazer com que nós esqueçamos momentaneamente que é justamente a representação da nossa realidade, né? Então, assim, os contos, eles são perturbadores, na minha visão, justamente, principalmente pela naturalidade com que situações são apresentadas e esse sentido gradativo que eu tinha falado antes, de não ser apresentado logo, rapidamente, assim, logo, subitamente as situações, o modo como elas são apresentadas gradativamente mostra mais ainda o quanto situações assim são imperceptíveis aos olhos de várias pessoas, de propósito, premeditado, ou então de forma não premeditada, mas que está tão enraizada culturalmente que várias pessoas não veem que situações como encontradas na época da ditadura ainda apareçam. E o autor, o Chico Buarque, ele se põe, ora do lado de alguém que se considera canalha, ora do lado de alguém que é vítima dessa canalice. E a forma como ele vai apresentando oscilando entre narrador em primeira pessoa e narrador em terceira pessoa. Por exemplo, nesse primeiro conto, Meu Tio, a sobrinha é que narra. Então nós vemos o abuso vindo diretamente a ela. Então nós podemos, o leitor pode se sentir mais acuado e incomodado e perturbado ainda pelo uso da primeira pessoa, sendo no foco narrativo em alguém que está sofrendo aquelas situações e que não tem maturidade, experiência para entender o que está acontecendo. E mais, mesmo se a sobrinha abusada pelo tio fosse adulta, talvez nem assim ela percebesse, de tão enraizado que está. Então, independentemente dela ser mais jovem ou não, a opressão é mostrada de forma que o opressor ele tem um cargo social elevado, né? Cargo social entre aspas, porque milícia não é emprego, ou não deveria ser, né? Eu vou ler o que vocês estão escrevendo, tá? E a linguagem, a narradora, o narrador, eles inserem em si uma linguagem que faz parte dos discursos sociais, como piranha, como palavras assim desse tipo, que fazem com que nós nos sintamos mais ainda como se estivéssemos ouvindo, ou pior, que vários de nós, vários que leem esse livro, conhecem pessoas não apenas ou de ouvir falar, ou mais, né, de conhecer, de ter contato na própria família, ou pela família de outras pessoas, colegas, conhecidos em si, né? Então, essa questão, vocês falaram algo aqui também. Larissa, professor, eu estou fazendo uma redação essa semana e ainda termino. Tá bom, Larissa, pode me enviar à vontade. Eu vou enviar depois mais temas, né, para o ERJ. Em breve eu vou gravar um vídeo, fazer uma live sobre a redação da UERJ, né? E o Enem, né? A segunda parte, que eu fiz a primeira, né? Diretamente. Boa noite, Luísa. Boa noite, Heitor. Boa noite, José. Boa noite, Manu, né? Manu que escreveu aqui. Falta de informação também, né? Por parte dos pais que são carentes de informação, e aí piorou. Exatamente. Eu acho que nesse livro é muito mostrado bastante isso também. O quanto vai se enraizando
Então, os filhos vão ouvindo aquilo, as crianças, mostra muito esse contato de gerações, né? Nos contos. De as crianças crescerem com aquela visão, com um acontecimento sendo considerado o correto. E, às vezes, o único válido, ou inevitável, né? Então, assim, são questões que são apresentadas pelo livro, né? E que valem, inclusive esse livro, mais pessoas vão lê-lo, né? Porque ele é recente, 2021, mas mais pessoas ainda vão lê-lo, porque quando uma banca passa um livro, é porque tiveram razões para a banca passar. E parte das razões é justamente haver críticas sociais. Quanto mais críticas sociais há num livro, mais uma banca aborda sobre ele. E eu não digo só bancas que pedem livro para ler, como a UERJ, a PUC, não. São outras bancas que são os escritores e escritoras e textos que aparecem em provas em geral, sem ser pedido para ler um livro, não. Boa noite, Deusimar. Boa noite, Márcia, Isabel. E, assim, é importantíssimo, né, analisar isso, e acredito que o próprio nome Anos de Chumbo seja uma metonímia para todo tipo de situação opressora, perceptível ou não pelos cidadãos. Tá? E o quanto nesses contos é mostrada também a cumplicidade negativa de várias pessoas que estabelecem como único caminho a seguir agir daquela forma opressora, daquela forma hostil em relação a outras pessoas, como se fosse um caminho inevitável. Tá? Então, muitas questões que são consideradas óbvias para personagens resvalam justamente no âmbito da agressividade social. Né? E o quanto há um conformismo, essa cumplicidade tóxica entre personagens, né? de às vezes descontar num parente debatendo ou alguma situação que vivem no trabalho, né? Acho que o livro que eu mais pensei, eu pensei em outros livros quando eu estava lendo esse do Anos de Chumbo e Outros Contos, mas o que eu mais pensei sobre foi Ashma em Jerusalém, que é uma questão é o livro da Hannah Arendt, né, que é filósofa e jornalista, e se fala muito, né, da banalidade do mal, que é a expressão que ela usa nesse livro e que foi a que ficou mais famosa dela, analogamente à modernidade líquida do Bauman, né, quanto à fama, né, quanto a ligação com ela, né, a ela em si. Mas a banalidade do mal fala basicamente das condutas sociais que são vistas como inevitáveis, como naturais, e que se enraizam de tal forma na cultura da sociedade de um país, principalmente, que abusos sexuais, abusos verbais, agressividade de qualquer tipo se transformam em uma conduta aceitável. E pior, legalizada. Uma conduta mas tão naturalizada que recebe apoio de órgãos e de documentos que legitimam esse tipo de situação. Então, essas questões são abordadas em todos os contos desse livro. Tá? E mais ainda, né? Também a própria questão da culpa na sociedade, da não responsabilização quanto a próprios atos, né? De culpar a vítima. Isso é atemporal, né? Talvez esteja acontecendo mais hoje ainda do que antes, mas também há bem mais habitantes, né? Passadas épocas vai havendo mais habitantes, né? No mundo, né? Desculpa aí. E aí, a própria sobrinha, né, é vista como culpada de certas situações, né? Então eu vou pro segundo conto. Esse daqui eu acho que é um dos que mais dá papos assim, né? Otávio, boa noite. Então,
Deixa eu ver aqui. Sobre o conto O Passaporte, então. Passaporte, né? O Passaporte. Fala sobre como o texto fala, não cita o nome, né? Fala um grande artista. Olha a questão metonímica de novo, né? Fala sobre um artista, um grande artista, que ia pegar o avião, mas ele perdeu o passaporte no banheiro, esqueceu no banheiro. E um homem que o artista acredita que não gosta dele, né? Que não gosta do artista, encontra o passaporte e, em vez de procurá-lo no aeroporto, ir, né, dizer para falarem no microfone, né, para encontrarem, porque tinha encontrado um passaporte que não era dele, ele simplesmente joga no lixo do banheiro, né? E a minha intenção não é ficar falando dos contos, a história toda deles, né? É falar no âmbito geral, né, dos contos, e para oferecer essa ideia da visão do autor, né, quanto às situações cotidianas e do quanto, né, a opressão pode estar numa fala, pode estar num gesto, pode estar numa situação que poderia ser vista como isolada, mas que é multiplicada socialmente, né? E então o grande artista ele vai para o banheiro procurar o passaporte, achando que estava lá, né? E acaba encontrando o lixo cheio de substâncias, né? De muco e tal, sujeira no lixo, né? Mas ele encontra o passaporte. Não vou dizer se é a tempo de pegar o voo, né? Nem vou dizer sobre a situação de quem pegou o passaporte. Mas digo que em mais de um dos contos termina de forma surpreendente. E mais, em mais de um dos contos termina de forma súbita, que parece que não terminou. Então oferece esse sentido cíclico da arte, né? Da arte como... quem é que pode limitar mostrar uma demarcação quanto à arte? Em que parte a arte começa, em que parte ela termina? E será que ela termina, né? Então, há filmes, né, por exemplo, que começam com uma cena de intolerância e terminam com uma cena de intolerância, mostrando esse viés cíclico da violência, dos ataques, das ofensas. E nós sabemos que o próprio Chico Buarque já sofreu ofensas Eu ia falar que foi por causa de sua ideologia política, mas não foi, porque o que move a agressividade, acredito que não seja as diferenças culturais, étnicas, mas sim o não lidar com essas diferenças. E mais, a maioria não querer lidar com essas diferenças e simplesmente reproduzi-las, naturalizá-las socialmente. Então, além de um suspense nos livros, o que deixa mais, nos contos, né, do livro, o que deixa mais incômodo para várias pessoas é justamente a forma crua e por vezes nua, literalmente, que o Chico Buarque faz com que o leitor, se sinta desnudado. Às vezes a pessoa é super apresentável socialmente de acordo com os padrões, quanto ao cargo que ocupa, etc. Mas essas pessoas mais insuspeitas, né, que são muito perigosas, né? E há uma expressão que o Karl Marx usa, né, que é o nome de um livro de um jornalista, que é Honoráveis Bandidos, que são justamente as pessoas que têm mais ferramentas para modificar a realidade e não mudam. Os contos também falam muito sobre isso, sobre pessoas que estão num cargo que lhes possibilitam agir de forma a modificar a realidade na qual elas e as outras pessoas se encontram, mas simplesmente escolhem não agir assim. Vocês já devem ter ouvido pessoas dizendo com a opinião de que todas as pessoas, se tivessem a oportunidade de ser corruptas, seriam. Tá? Talvez essa fala, pelo menos de parte das pessoas, tenha a ver com o fato de que a própria pessoa quer justificar
uma ação que ela faria se tivesse oportunidade. Mas para não dizer que, olha, eu seria infrator também. A pessoa generaliza. Nos contos não há generalização, mas há críticas a estereótipos sociais. Né? Críticas a situações como que o artista, o grande artista do conto Passaporte, ele se via como odiado por várias pessoas. Sabemos que esse conto, né, esse livro, foi publicado depois de 2018, quando o Brasil parece que se rachou, né, de tal forma que a polarização ideológica ficou mais evidente e mais intensa ainda. Então, isso fez muitos questionarem mais ainda quanto a papéis sociais, por exemplo, em relação aos artistas. Talvez vocês conheçam alguém que diga que todo policial é corrupto, que todo político rouba, que todo militar é extremista, que todo professor é comunista. Vocês não precisam saber da vida do autor para responder a questões sobre um texto. Mas saber a conjuntura social na qual nós estamos inseridos é importantíssimo. Então, em nenhum momento do livro há um parâmetro específico de ideologia política, partidária ou de que quer que seja. No livro há situações mostrando como, independentemente da ideologia política, várias pessoas tendem, porque escolhem assim, principalmente, a agir de forma infratora, agir de forma incestuosa, pedófila e etc. E a questão do discurso do ódio que aparece nesse segundo conto, O Passaporte. Há muito no livro, né, uma categorização de tipos sociais e isso leva o próprio narrador, por vezes, a se inserir a tal ponto na ocasião demonstrada que ele se torna, ou é mostrado como uma voz para o leitor que ecoa no cotidiano nosso de tal forma que nós paramos até para reparar no quanto situações do dia a dia que aos nossos olhos anteriormente não pareciam repressoras e que se transformam em a nossa visão, porque já eram antes. Então, por vezes, o autor, o narrador, também tenta ele tenta se conformar com a situação, mesmo não gostando da situação, porque acha inevitável. Ou o narrador ou o personagem em si. Então, claro, há situações do livro também muito bem do lado da gramática. Quem lê o livro ou quem vai ler, pode reparar que há muitas conjunções de oposição. Então, a própria oposição dando essa ideia de quebra de expectativa. Quebra de expectativa, para quem lê, pode passar um sentido de incômodo, tá? de perturbação tamanha por ver o quanto a vida da própria pessoa que lê ou a de outras pessoas que o próprio que lê conhece são representadas na arte, na história em si. E há também um quê de sadismo aos olhos de certos leitores quanto ao modo de agir de certos personagens, como do tio do primeiro conto, como do próprio do próprio grande artista do segundo conto, que perde e depois encontra o passaporte. E há um trecho aqui, né, que eu acho que tem muito a ver com o próprio estilo UERJ de ser, e também de bancas como o Enem, mas mais ainda de bancas como um perfil maior ainda de bancas como a UERJ, a PUC, que são mais assim abstratas, né? Há um trecho do conto O Passaporte
em que o grande artista está, né, achando que tem em mente, achando que um dos personagens foi o que pegou o passaporte, encontrou o passaporte dele perdido no banheiro do aeroporto e jogou no lixo. E ele fica chamando o outro, né, na narrativa, de canalha. E chega num ponto em que o próprio artista, ele diz, nananã, como... Cadê? Ah, aqui. Atordoado. Umedeceu a ponta do papel para remover um a um os sedimentos, né, do passaporte, com o apuro de um restaurador de obras de arte, mas o retrato que se revelava lhe era estranho. O retrato dele mesmo, né, no passaporte, que ele pegou do lixo, então estava sujo, né, o passaporte. Tinha um quê de canalha em suas fuças, tal e qual um canalha o veria. Atordoado, o grande artista se olhou no espelho bem no momento em que se transformava ele próprio num canalha. Essa ideia do espelho é muito cara a bancas como a UERJ. A ideia pode ser usada em outras bancas também, que aparecem em outras bancas como o Enem também, mas a fusão mental do narrador, do grande artista, a partir do momento que ele não chama, né, a partir de uma parte aqui em que ele não chama de canalha quem roubou o passaporte dele, quem jogou no lixo, e chama de canalha ele próprio. Então a fusão, a questão do espelho, né? Então, uma das questões aqui que eu vou enviar a quem quiser, né? Inclusive quem quiser pode me mandar o e-mail por mensagem do Instagram, né? Para poder eu enviar o conto. Os primeiros contos eu estou demorando mais a falar sobre porque as ideias deles, a interseção entre as ideias, né? Até porque pode parecer pelo título do livro que apenas o último fala da ditadura. O que realmente, explicitamente, é só o último. Mas a ideia da ditadura se espalha pelos demais contos, de tal forma